prestam atenção que... Mas porquê dessa sedução pela personalidade e pela figura do Bento Kangamba? Ser uma referência? Exatamente o que eu expliquei. Né? Usando, parafraseando o Noam Chomsky. Sempre que ouvir essa figura, a alta figura do MPLA, não é? O que é que as pessoas dizem? O que é que as pessoas acham do que ele diz? Né? Vou parafrasear o que é que as pessoas acham. São das baboseiras. Mas toda a gente menciona esta figura como uma grande figura. Tá vendo? Ele é o mais. Todo mundo quer ser, não, eu sou Kangamba. Por quê? Mas não há um elemento positivo, sedutor, que acaba por tornar essa personalidade uma referência? Mas é exatamente aí. É exatamente ali. Onde, por exemplo, um assunto. E não é inocente. As pessoas às vezes pensam, não, ele é que veio e fala, não. Quando ele aparecer, é porque está tudo esquematizado para ele aparecer, para dizer o que ele vai dizer, para levar as pessoas a medirem naquele parâmetro em que essa figura para. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A estratégia de quem está no domínio, quem domina, é uma espécie de vale tudo. Não é? Vale tudo. Há essa consciência do grupo hegemônico, do grupo que domina, do grupo que é o rei, enfim, para menosprezar os demais. Não é à toa também que, quando é um assunto, por exemplo, importante, em que a narrativa desse assunto não interessa a quem está no poder, vai ver que a mídia vai ser inundada por várias figuras que vão falar de um assunto. Eu posso dar um exemplo, por exemplo. Houve uma vez em que aconteceu algo e depois nós vimos na televisão várias figuras, Mamaguiba, aquele pastor da igreja, como é que é aquela igreja? Aquele pastor, como é que se chama? Não sei como dia, mas um pastor qualquer, enfim, para falar de um assunto que não tem nada a ver, não tem ligação com essas pessoas. Ou seja, é baixar, não elevar, baixar a retórica. Acha que faz parte de uma agenda política a redução da intelectualidade a essas práticas? Sim. Da mesma forma como é feito, aliás, o Horácio mencionou isso, a extensão de grande parte dos nossos governantes é feito via mídia. E já começou lá atrás. Primeiro ela aparece na mídia, né? Há vários dirigentes do governo mesmo, da estrutura governamental angolana, que surgem da mídia. Ela aparece na mídia dos programas, vários programas, televisão, rádio e tal. Daqui a nada, 2, 3 meses, o indivíduo vem, olha, foi nomeado ministro. Temos exemplos aí. Isso acaba por ser inspirador. Exatamente. Não é? Mas, como se diz, né, não há bela sem senão. Né? Isso é como caracterizou Noam Chomsky. Né? É a mediocridade a prevalecer ao mérito. Não é? Nós vemos aí, onde é que saiu a ministra da Educação da Angola? De um programa, esteve na LAC primeiro, depois passou na televisão, Elas e o Mundo. O antigo ministro da Indústria e Comércio esteve na televisão, nas televisões. Né? O secretário de Estado da Educação, Gildo Matias, esteve na televisão. E vários passam no crivo da mídia. É por isso que Noam Chomsky diz que a democracia
é encenada com a ajuda da mídia, que funciona como máquina de propaganda. Tão só. Tanto é que você não vai ver algumas figuras, por exemplo, na nossa televisão. Porque para elas aparecerem lá como analistas ou qualquer coisa que valha, eles têm que passar primeiro por um crivo. Um crivo para saber qual é a forma de pensar do indivíduo, se está mais alinhado para a esquerda ou para a direita, não é? Portanto, só depois de se fazer esse crivo é que esta pessoa está habilitada para... Eu me lembro, por exemplo, aquele programa da TV 5, onde o nosso companheiro que está aqui no painel, lindo Bernardo Tito, uma vez ele foi convidado, parece, para suprir a ausência de um dos residentes, comentarista residente. E só foi naquela semana. Lindo Bernardo Tito foi, como se diz, caiu com o castete, bateu o pau, e só foi naquela semana, não mais voltou. Ou seja, não servia, não se enquadrava naquele parâmetro, naquele padrão do que eles precisam. E isso faz voz, dá exemplos. Veja que a juventude, por exemplo, se inspira nesses aspectos. E mesmo em coisas às vezes sérias, como por exemplo segurança, né? Aqui vou mencionar a polícia. Quais são as viaturas, por exemplo, que a polícia manda parar quando estão a fazer o trabalho de trânsito, né? É aquele carro que já está com a chapa meio caída, o indivíduo que foi coisa. Aqueles carros de alta cilindrada dificilmente, não quer dizer que não parem, às vezes param, dificilmente param essas pessoas, não é? Outra que está incutida, outra frase que está incutida nas mentes do cidadão para melhor manipular e dominar é a famosa frase pai grande, né? Eu me lembro, por exemplo, ali na Samba havia uma residência do antigo comandante da polícia, Joaquim Ribeiro, vulgo Kim Ribeiro. Tem uma residência ali na Samba, em que há uma rua, né, em frente à residência deste senhor, que já foi um alto elemento da Polícia Nacional. E ele, quando, por exemplo, ficasse ali a espairecer em frente à casa, né, os seus homens impediam a passagem naquela rua. Ninguém passava por aqui. E as pessoas ao comentavam como, nossa senhora, se era o pai grande. Quer dizer, é o indivíduo que está lhe impedindo dele passar, dele circular à vontade, dele fazer o movimento de ir e vir. Mas ele considera esse indivíduo pai grande, ele está a lhe impedir. Ele está a coartar a liberdade dele, mas ele considera de pai grande. Mas isso faz parte da lógica da manutenção do poder. Como é que essa estratégia é assim tão eficiente, em que a generalidade não consegue descobrir que este não é o caminho mais acertado que deve ser seguido para a construção... Mas não é o caminho para quem? Para quem não, aplica? Não, ou para quem... para quem é alvo dessa estratégia? Não, então você tem que ter uma estrutura preparada, né? O Horácio deve saber que, do ponto de vista de escolaridade, infelizmente, nós ainda não atingimos um nível que se pode considerar aceitável, não é? Para o indivíduo perceber isso, tem que ter uma estrutura mental forte, tem que estar preparado, não é? É por isso que este é o método, é a estratégia de manipulação. É óbvio que grande maioria das pessoas caem como patinhos nessas estratégias de manipulação para atingir o único objetivo, que é a manutenção do status quo ou a manutenção do poder. Nada é inocente. E nós vamos nos cingir naquilo que eu estou a chamar de consequência. Nós vamos ficar nas consequências. Blá, blá, blá. Mas